agora. Gosto de uma polêmica. Clientes pegam lá os influenciadores, gastam uma grana preta nesse influenciador, mas não seta qualquer métrica norte que ele tem interesse. Porque você não sabe, se você não conseguiu fazer um estudo exatamente de qual que é a audiência desse influenciador, você não pode querer que esse influenciador traga vendas, conversão. Exato. Não é exatamente isso. Se você não fez um estudo de base, você está querendo topo de funil, você está querendo brand, né? Eu já vi imobiliária gastar 50 mil com influência e, sim, trazer 10 leads. E o foco era só lead, né? 50 mil você trazer 10 leads. Assim, E tem muita agência também que faz aqueles hunters, né? Aquelas caças de... Você paga ali 10 mil reais, contrata várias pessoas ali fazer isso. Eu gosto, a gente tá até discutindo aqui da questão do embaixador, né? Do influencer comprar o negócio junto com o incorporador. Pô, aí é outro nível. Aí o cara tá dentro do game, o cara tá visando não só, né, a parte financeira de retorno, mas também a própria imagem pessoal. Ele tá dentro do negócio, tá com vontade de entender o modelo de negócio. Um trabalho mais a longo prazo, com mais profundidade. Mais profundidade, faz muito mais sentido. Questão também, que muitas vezes as pessoas não entendem que o uso de influenciador não é para vender, é para aumentar seu alcance e ter alcance humanizado. Quem vende é você, não é o influencer. Perfeito. Toda vez que vocês forem... Toda vez que me perguntam isso, eu falo: influencer não vende. Influencer, ele expande a sua marca. O nome dele já fala, influencer. Ele vai influenciar pessoas a te conhecer. O que você vai fazer com essa pessoa, cabe a você. Mas se seu produto for ruim, se seu preço não estiver compatível, se você não mostrar confiança, o influencer pode ser um influencer que for, que não vende. Mas tem outra característica também que é importante lembrar aqui. Tem uma característica muito importante, porque nem todo influencer tem um perfil de venda. Então, às vezes, a expectativa, né, de qualquer parceiro que quer puxar essa alavanca de crescimento com influência, às vezes pensa, pô, vou pegar esse influencer aqui porque ele tem uma boa comunicação, talvez ele é muito bom comunicador, mas ele não é vendedor. Aí tem um problema. Ou ele comprou seguidores também, né? Ou é só ego. Ou é só ego. Ou é sorteio. E olha só, a Tio Shares tem ferramentas próprias de análise de influência. Então a gente consegue olhar se teve booms de seguidores. Ou a pessoa participou do Big Brother Brasil, né? Ou da Fazenda e ganhou 100 mil seguidores num dia. Ou ela fez sorteio, comprou seguidores. Então a galera de Israel vai entrar dentro do funil. Exatamente. Enfim, querendo extremamente comum desse mercado de influência, principalmente na casa ali de 10 a 100 mil seguidores. É extremamente comum. Entre 10 e 100 mil seguidores, tem um Media Kit ali muito bem feito. É um influencer feito na garagem de casa, aquela Felipe, coisa você toda. fez um estudo uma vez falando sobre os tipos de influência. Eu queria que você compartilhasse para quem está ouvindo, né, do influencer ali que tem poucos seguidores, do médio seguidor, o cara que tem muito seguidor. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu lembro que você fez um estudo aqui dentro pra gente, ficou bem bacana. Eu queria que você compartilhasse com a gente. E lembrando, isso tudo é feito pela performance, hein? Todo esse pela estudo, performance. vale ressaltar. Não, é porque é o seguinte, a gente... Daqui a pouco vai pedir aumento de salário. Tá no arroba, mandar um arroba. A gente entende a estratégia de influência, os meninos falaram super bem aqui, é que existem as realidades, os tamanhos de influencers que eles se assemelham à minha marca. Então, se eu sou uma marca que está precisando pulverizar o meu negócio ou um novo produto, imagina que a gente está querendo lançar um produto novo. Às vezes faz sentido a gente usar micro-influenciadores, vários deles, para a gente pulverizar de várias pessoas falando a mesma coisa a nosso respeito. Então, imagina o seguinte, eu estou lançando um produto que é apenas para o mercado de São Paulo, ou estou testando, botando pé na água no mercado paulista. Multipropriedade. Eu estou com um imóvel que basicamente, sei lá, 80%, 60% da minha base compra de São Paulo, é comprador paulista. O que às vezes faz sentido? A gente usar uma gama de micro-influenciadores para ter mais de uma pessoa falando sobre a mesma coisa. Isso é um efeito que muita gente vai estar falando do nosso produto. E a gente consegue fazer o quê? Nessa negociação. Usar esses influenciadores no processo, inclusive, de performance. Utilizar essas inserções deles, esses micro-influenciadores, para a gente conseguir tracionar. Ou seja, vai estar humanizado, vão ter várias frentes falando a mesma coisa. É super bacana. É quase um topo de funil, né? Topaço de funil, é top. É bom que ele você consegue até tratar melhor juntamente com esses micro-influencers para a audiência deles chegar melhor para você. Exato. Depois. Exatamente. E, inclusive, o Felipe está comentando um pouco aí dessa questão, te interromper um pouquinho, que a gente já fez aqui na Tio Share, né, com influência. Estamos agora com outro projeto, inclusive, com influenciador pesado. Ele como embaixador, né, que é o que a gente motiva até mesmo os incorporadores a fazer. O impacto, né, de colocar um embaixador ou um influenciador, dependendo do propósito, no lead ali, no custo por lead, né? Eu queria ouvir também um pouco dentro do seu raciocínio, já que você puxou essa vertical,
E dentro dessa A gente fez análise essa que você está análise. fazendo. A gente fez essa análise. Inclusive, a gente projetou isso dentro de uma DRE, exatamente qual que era o impacto financeiro do nosso ROAS. Se a gente utilizasse os influenciadores no canal, nas alavancas de tração. Olha que loucura. A gente tinha um custo por lead na época desse cliente, era na casa de... não me recordo agora exatamente o valor. Mas caia Depende, 50%. landing page era 45 a 48 reais, mais ou menos. Eu não vou falar porque o podcast fica, né? Então, se eu errar aqui depois pra salvar isso... Mas é uma progressão, né? Exato. Era mais alto, era 70 e poucos. Depois, com o trabalho que foi desenvolvido, ele foi caindo. Não é, como eu te disse, né? Não tem bala de prata. Botei, pum, caiu o lead. Não é assim. A gente projetou que se a gente utilizasse o ROAS... Porque é o seguinte, a gente entendia qual que... Primeiro, né? Estuda primeiro qual que é... Nesse estudo ali, a gente ia usar influenciadores. Então, a gente ia fazer o quê? Ia pegar esses influenciadores que tinham audiência semelhante ao nosso funil de conversão. Então, onde estava ali a audiência deles, assemelhava com a nossa. Onde estava ali a segmentação ali masculino e feminino, semelhante à nossa. Então, a gente foi entendendo onde é que eles estavam para a gente fazer semelhança com as nossas conversões. E a gente ia rodar a performance baseada nesses influenciadores. Então, a gente ia ter mais tráfego e se mantivesse a mesma conversão na landing page, o custo por lead ia cair quase que a metade. Se não me engano, era 40 e poucos %. Por quê? Porque a conexão da pessoa era já com o influenciador, ela já conhece, ela já tem interesse. Tem a questão da humanização, né? Compartilhamento do pixel. Então, assim, existem coisas que a gente ia fazer ali com esse influenciador que ia fazer com que o nosso lead mergulhasse, ficasse muito mais barato, mantendo a mesma taxa de conversão. Mas a Rafa fala sempre, né? A taxa de conversão atual é pelo volumetria de pessoas que acessaram a sua landing page agora. Às vezes, se você subir muito o volume de pessoas que acessam a landing page, talvez essa taxa de conversão ela dê uma reduzida. Isso é comum de qualquer mercado por infinidade de motivos. Mas isso é normal. Mas aí o que é legal de falar, como você falou sobre embaixador, é que nessa época a gente fez um estudo sobre Media for Equity. Olha como as grandes marcas elas pensam em mídia, né, ou no mercado de influência. As marcas dão tanto valor a isso que elas trocam até equity. Em vez de pagar, por exemplo, um FII ou um variável, enfim, algo nesse sentido, elas falam o seguinte: eu me conecto tanto com você, você se conecta tanto com minha marca, eu quero tanto sua audiência, que eu vou dividir o bolo com você. Olha que loucura. E tem milhares de exemplos. Aqui no Brasil tem o Nubank. Anitta, né? Com a Anitta, tem a Skull Beats com a Anitta também, vai ter a Drycat com o Thiaguinho, então você vai tendo ali uma infinidade de pessoas que fizeram isso. Tem a Easy Tax a Singu com a Débora Seco, então você vai ter uma infinidade de marcas que fizeram um tracionamento da sua marca apenas assemelhando. Esse case da Anitta é legal porque foi justamente às vésperas do IPO, e o IPO do Nubank foi um IPO completamente diferente do mercado convencional. A IPO é a oferta primária de ações, foi feita na Nasdaq, na Bolsa Americana, e o Nubank fez uma operação importante. Quando você abre o capital lá fora, a gente não consegue ir a mercado lá fora, a gente tem que ter algumas formas de fazer. O Nubank fez o seu aplicativo interno, porque o Nubank sabe que ele é para um público que ele não teria acesso a esse capital, a comprar essas ações. Então, conectou com a Anitta, com o público correto, você pelo próprio aplicativo fazer essa compra dessa ação. Engajamento é conversão, cara. Engajamento é conversão. E aí foi esse sucesso todo que foi. Então, assim, não é à toa, ninguém faz nada à toa, não tem essa brincadeira. As pessoas realmente estão... Esse mercado com o influenciador, quem tá testando, pensando no pequeno, não entendeu ainda qual que é. O Thales ontem soltou um texto, o Thales Gomes, ele falou a seguinte coisa, que os próximos bilionários do país serão influenciadores. E é muito legal esse texto, que é justamente a profissionalização dessa ação. Porque não tem jeito. O nosso negócio está baseado nisso, em audiência. Nosso negócio está baseado nisso. Então a gente vai estressar o canal do Facebook, estressar o canal do Google, fazer milhares de coisas. Mas e se todas essas pessoas tiverem uma base de uma pessoa que influencia ela? Felipe, e pegando um gancho aqui, principalmente com uma lei de multipropriedade de 2018, é um mercado recente no Brasil. Apesar do timeshare ser muito conhecido, operações de timeshare durando há anos, mas a multipropriedade, ele é um conceito novo, né? Então é muito interessante você estar falando um pouco sobre a questão do influenciador como embaixador, porque quanto mais os incorporadores entenderem que o influencer ou embaixador pode contribuir com o modelo dele, separar um recurso ali, um orçamento para trazer esse cara, ele ganha de diversas formas. Ele ganha na educação do mercado, ele ganha no branding dele como incorporador, ele ganha no branding ali para ajudar a parte da performance digital, ele ganha conteúdo, ele ganha material, ele ganha reputação, ele ganha várias outras coisas dentro do processo. Essa frase, eu vi ontem esse post do Thales Gomes. E realmente, cara,
o mercado, né, uma coisa já acontece lá fora. China, Europa, né, as live commerces e outras coisas que vem rolando aí, é tudo com base na influência no embaixador. O mercado de multipropriedade, a gente explora muito pouco essa questão do influencer, né? A gente vê que é uma coisa que ainda não tá normal aqui pro mercado de multipropriedade. Então tem muito espaço para explorar ainda com influência nesse nicho. Sim. E eu acho assim, tem um desafio também, Rafa, do próprio conceito de multipropriedade, né? Sim. E também das experiências que esse mercado impactou no Brasil, né? Normalmente a multipropriedade, quando a gente vai abordar um influencer aqui, quando a gente está fazendo prospecção de influência para cliente, ou o cara nunca viu falar, não conhece o modelo, talvez um influencer só regional, talvez um influencer brasileiro, que não foi para fora, então ele não conhece esse modelo, ou o cara conhece como timeshare, ou ele passou por uma experiência muito ruim num outro canal de vendas. Então ele já começa um pouco retraído, ou às vezes ele lembra do produto e fala assim, poxa, isso aí é legal, mas aí num conceito diferente, numa abordagem diferente, ele sendo o alavanca ali, Media for Equity, né, onde o cara ele entra dentro do negócio junto com o incorporador, fica até mais barato para o incorporador, e o incorporador tem uma vantagem, porque ele tem o próprio resort, ele tem as próprias cotas, ele pode fazer permuta, então aí é formatar um modelo de negócio inteligente, onde tenha esse acesso do influencer dentro. Só para fechar esse assunto, porque tem mais assunto aqui pra gente, senão a gente fica aqui o dia inteiro. É verdade. Uma pergunta clássica, assim, que todos os incorporadores perguntam, cara, vou contratar um embaixador, vou contratar um influencer, vou contratar aquele cara de 300 milhões de seguidores. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada na nossa visão, mas por que não quer dizer nada? Queria ouvir de vocês. Um estudo ali para ver se esse influencer, se a audiência dele, se dá match com o seu produto, né, com o que você vai vender, se conversa. Porque igual esse exemplo que eu dei dessa influência, né? Pegaram uma influência que tinha X milhões, pagaram 50 mil, e quando ela foi fazer ali as ações não deu resultado nenhum, né? Não houve um estudo profundo da audiência dela. Talvez a taxa de engajamento dela não seja nem interessante pelo volume. Quando eu estava atuando, eu gostava de pegar influencer pequenos. Porque normalmente o influencer que tem médio para baixo, né, sei lá, de 100 para baixo, 200k maior, né? Para baixo ali, é a pessoa que está ali no dia a dia. Né? Minha irmã é influenciadora na área do varejo. Cara, taxa de engajamento lá em cima, mais 40 mil seguidores. Porque ela fala muito mais com o público. Ela tem, digamos, se ela tem uma audiência muito engajada, ela tem tempo ali para responder ainda. É um dos fatores, né? Uma pessoa que é muito grande, cara, 2 milhões, 3 milhões, ela não consegue dar atenção ali para a audiência dela. E isso conta muito pro influencer. A questão também, o pessoal olha o número de seguidores, né? A gente Sim. tem que olhar a taxa de engajamento. Quantas pessoas, a porcentagem dessa quantidade de seguidores. E se você não sabe, que tá assistindo a gente, tem forma de comprar seguidores. Então... Não, por isso que é tão importante a métrica norte dessa ação, né? Tudo tem que ter métrica norte. A gente teve uma ação num cliente, não precisa citar, que o casal é um grande influenciador, inclusive de TV aberta. Isso faz sentido. Porque aí você consegue fazer, inclusive, você mencionou isso sobre branding, mas você usou até outra palavra para usar, reputação. Quando você associa sua marca com um influenciador que inclusive está na TV aberta, você traz reputação para sua marca. Transferência de autoridade. Né? Transferência de autoridade, essa é a palavra correta. Então, o fato é que essa conexão com um grande influenciador é para vender, poxa, calma, às vezes não faz sentido pela taxa de engajamento. Então arrasta para cima lá dele, o public post dele não vai ter tanto... Mas agora, o fato de eu conseguir usar esse rosto nas minhas campanhas, na minha landing page, no meu criativo, ele falando da minha marca. Esse foi um super case nosso, cara. Super case. Super Transfere a autoridade, a gente consegue tracionar o negócio porque... O casal já tinha reputação, uma boa comunicação, engajados, interessados no modelo de negócio. Eu lembro quando a gente foi prospectar a agência do casal, né? Depois a gente teve a oportunidade de falar com eles. Cara, você vê eles motivados com o negócio, né? Pô, eles foram visitar a obra, vídeos, assim, não é uma cena, não foi uma cena, digamos, não foi ele nada montado como a cena da Globo, não tem nada, cara, eles compraram já de fato. Já até acompanhavam a marca, já eram conectados com a marca. Já eram conectados, né, com a marca, então assim, a gente fez esse estudo e conectou esse embaixador, essa marca, cara, e tem dado super certo.